Olá, telespectador do Amazonsat. Programa Literatura em Foco para você, gravado aqui em Manaus, no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Nosso convidado, professor mestre da Universidade Federal do Amazonas, Sandro Santiago. Vamos falar da sua obra lançada recentemente, Congestão. Uma obra interessante feita pensando em você, aluno, especialmente na área de administração. Professor, primeiro me chama a atenção o título, Congestão. Por que a escolha desse título? Tá ok. Inicialmente eu queria agradecer o convite pela participação do teu programa. Bom, o título é exatamente para chamar a atenção mesmo, né? A gente até usamos uma palavra que está muito ligada à questão até digestiva mesmo, de você não ter digerido bem algum tipo de alimento, coisa parecida. E esse é o objetivo, de mostrar que as empresas também sofrem com isso. Quando alguma coisa vai errada, quando alguma coisa não está sendo bem gerida, elas têm esse sentimento, esse mal-estar dentro da organização. Há um crescimento muito grande, há uma procura muito grande de jovens querendo fazer o curso de administração. Há uma explicação dessa procura? Há uma razão? Os cursos mais importantes de procura são medicina e direito, mas o curso de administração tem tido uma procura interessante. Eu queria saber se há uma ideia de por que isso acontece. Ok. A administração tem aproximadamente mais de 40 anos já. Já foi regulamentada pelos conselhos, etc. E a procura é que hoje um profissional de administração ele tem uma série de oportunidades em diversas áreas. Uma empresa mineradora tem administradores, uma empresa aeroportuária tem administradores, uma empresa comercial tem administradores. Então, portanto, eu posso considerar como se fosse uma base, né, funcional para todas as empresas. Então, as oportunidades são muito grandes. E, pai-me você, ainda que haja uma grande procura, pelo ponto de vista dos jovens, né, em relação à academia, mas está faltando administrador, está faltando mão de obra. Vivemos hoje, de certa forma, um apagão de mão de obra, né? Mas é por isso, os administradores são usados em diversas áreas, né? E você não fica tão limitado como talvez na medicina, na engenharia, né? Você permite essa... E aí está uma grande desvantagem também da administração. Por estar inserido em todas as áreas, né? Acontece de não administradores irem para a gestão. Também tem esse outro lado negativo. Pessoas que não se prepararam academicamente para o processo, mas também acontece o outro lado da moeda. Administradores que não estão trabalhando na sua área de formação ou não são bem aproveitados. Talvez haja uma explicação, as empresas não entendam a importância daquele profissional. Como é que funciona isso quando vocês descobrem que tem uma empresa que tem ali um administrador e faz uma atividade completamente diferente? De fato, por exemplo, hoje nós temos tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Administração muito atuante, né, nas empresas, nessa questão. Mas a gente identifica logo, porque muitas empresas hoje vivem um processo talvez de crise por conta de uma má gestão. E a coincidência é um dado empírico, né? Não é um dado científico de pesquisa, mas a coincidência é que uma boa parte delas não são administradores que estão gerenciando. Não sei se tem uma relação direta, mas isso é uma coisa que nós temos que observar. Nós somos treinados, nós somos dentro da academia e na própria prática, né? Hoje a gestão está muito ligada com a teoria e prática para gerir. Então, vamos treinados para aquilo. Então, eu acho que essa o nosso foco é a gestão. Então, quando você vê organizações que estão em crise, e na coincidência enorme, isso é um dado ainda que tem que ser até pesquisado, não são gestores, não são administradores. Nós conversávamos ainda há pouco sobre o processo da leitura. Há uma dificuldade muito grande no mundo acadêmico, não só no mundo acadêmico, mas na população de modo geral, a ausência de leitura. Dificilmente um aluno hoje constrói a sua própria biblioteca, tem a preocupação de comprar livros, de ter alguns livros que possam ajudá-lo a construir o conhecimento.
Como é que se explica no mundo acadêmico essa ausência da leitura? Em sala de aula a gente identifica isso com muita clareza. Na média nacional, o universitário brasileiro, ele lê fora os livros da bibliografia obrigatória, vamos chamar assim, em torno de 4 livros. Muito pouco. Quando se compara com outros países, né? Nos Estados Unidos é 32, quase 8 vezes mais, né? Então, onde é que a gente identifica isso? Quando você chega numa sala de aula claro, isso aí tem exceções também, né? Obviamente, né? A gente conversava sobre aqueles filtros, né? Do vestibular e tal, mas chega numa sala de aula e os alunos não conseguem acompanhar e fazer uma analogia, fazer uma comparação, né? Um paralelo entre uma situação e outra, que é muito importante isso para quem faz administração, porque você aprende a dirigir um Fusca, mas você vai dirigir uma BMW, é a mesma coisa, não é? Então, o aspecto cognitivo, e isso tudo se dá com base na leitura, né? Você é historiador, sabe disso, a leitura é fundamental para dar base para a prática, para dar base para a própria analogia da gestão. Gestão tem muito do bom senso. Como é que eu vou ter bom senso se eu não tenho leitura, se eu não tenho uma vivência, se eu não tenho... Então, essa é o grande desafio, na verdade, da educação hoje, né? Fazer com que motivá-los à leitura. Tá certo. Professor, eu peço licença do senhor, de você, telespectador, mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui no Hotel Blue Tree Premium Manaus com esse café da manhã gostoso e que nos chama a atenção. Vale a pena dizer que o Hotel Blue Tree oferece também o café da manhã oriental. E claro que você está fazendo regime, você que não pode consumir açúcar, vai conhecer o nosso Guaraná Regente Zero. É uma delícia, sabe por quê? É Guaraná do Amazonas. Agora, me aguarda, não sai porque eu volto em seguida. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.